Hoje quero te contar a história de quando a esposa de Pablo Escobar foi menosprezada por uma recepcionista em um hotel. Maria Vitória Henao havia viajado a Bogotá em busca de atendimento médico para sua filha, mas acabou sendo publicamente humilhada por sua aparência. O que aquela mulher arrogante não sabia era que tinha acabado de provocar uma lição de poder que marcaria um antes e um depois. Se este relato conseguir te cativar tanto quanto a mim, me ajude a alcançar 650 curtidas neste vídeo. O vento gelado de outubro percorria as ruas de Bogotá enquanto um táxi amarelo avançava lentamente pela carreira 7ª. Pela janela embaçada, Maria Vitória observava as fachadas elegantes do centro da cidade, com aquele nó no estômago que sempre a acompanhava quando saía de Medellín. Em seus braços, Manuela dormia inquieta. Seu rostinho pálido se destacava sob o casaco rosa que a cobria. Senhora, chegamos ao Hotel Tequendama, anunciou o taxista com voz áspera, olhando pelo retrovisor. Seus olhos se detiveram brevemente no vestido azul marinho que Maria Vitória usava, mas não demonstrou nenhum sinal de reconhecimento. Obrigada, respondeu ela em voz baixa, ajeitando a menina enquanto procurava em sua bolsa uma nota de 1000 pesos. O motorista desceu rapidamente para ajudá-la com a bagagem, uma mala de couro marrom e uma bolsa pequena onde levava os medicamentos da filha. Diante dela erguia-se o imponente Hotel Tequendama, com seus 18 andares e sua fachada de vidro refletindo o céu cinzento da tarde bogotana. Era 1985, e aquele lugar representava o auge do luxo e da sofisticação no país. Maria Vitória o havia escolhido por seu prestígio e também pela proximidade ao Hospital San Juan de Dios, onde no dia seguinte tinha consulta médica de Manuela. Ao atravessar as portas de vidro, o contraste foi imediato. Mármore travertino nos pisos, lustres de cristal pendendo de um teto abobadado e poltronas de couro italiano convidando ao descanso. O ar estava impregnado com o aroma de madeira polida e flores frescas, enquanto o murmúrio de conversas em inglês e francês criava um ambiente cosmopolita. Maria Vitória caminhou até a recepção, onde uma mulher de cerca de 40 anos, impecavelmente vestida com um tailleur cinza e o cabelo preso em um coque perfeito, revisava alguns papéis. Em sua placa dourada lia-se: Patrícia Ramírez, chefe de recepção. Boa tarde, cumprimentou Maria Vitória com simpatia. Tenho uma reserva em nome de Maria Vitória Henao. Patrícia levantou os olhos lentamente e sua expressão mudou de forma quase imperceptível. Seus olhos percorreram Maria Vitória de cima a baixo, detendo-se em seu sapato simples, em seu cabelo sem penteado de salão exclusivo e na ausência de joias chamativas, típicas das esposas de empresários da capital. Henao, disse? Perguntou Patrícia com um tom condescendente, como se aquele sobrenome lhe parecesse vulgar. A senhora tem algum documento de identidade? Maria Vitória sentiu um aperto de desconforto, mas manteve a calma. Com uma mão segurou melhor Manuela e com a outra procurou sua cédula na bolsa, entregando-a à recepcionista. Patrícia pegou o documento apenas com 2 dedos, como se tivesse medo de se sujar, e o examinou com exagerada minúcia. Atrás dela, outros hóspedes aguardavam, e Maria Vitória podia sentir seus olhares curiosos. Manuela começava a despertar. Murmurou Patrícia, franzindo a testa. Não aparece nenhuma reserva em nosso sistema. Seus dedos batiam no teclado lentamente, como se estivesse fazendo um grande esforço para procurar. Deve estar registrada, insistiu Maria Vitória, mantendo a paciência. Liguei há 3 dias e falei com alguém chamado Ricardo. Expliquei que precisava do quarto por motivos médicos para minha filha. Nesse momento, Manuela abriu os olhos e começou a chorar baixinho. A mãe a embalou com ternura, sussurrando palavras de consolo em seu ouvido. A pequena tinha apenas 2 anos e estava doente havia semanas, com um diagnóstico incerto em Medellín. Patrícia observava a cena com visível desagrado, como se o choro da criança fosse um insulto à elegância do lugar. Olhe, senhora, disse Patrícia com uma pausa dramática enquanto revisava novamente a cédula. Henao, este é o Hotel Tequendama, não qualquer hospedaria. Aqui recebemos empresários internacionais, diplomatas, políticos de alto nível. Pobres não têm lugar aqui. As palavras atingiram Maria Vitória como um tapa no rosto. Sentiu seu rosto arder, não apenas pela vergonha, mas pela injustiça de ser julgada por sua aparência. Com licença, respondeu ela, esforçando-se para manter a voz serena, mas tenho uma reserva confirmada e dinheiro para pagar. Não entendo qual é o problema. Patrícia suspirou de forma teatral, como se enfrentasse um caso entediante. O problema, senhora, é que este estabelecimento mantém certos padrões. Olhe ao seu redor. Vê alguém como a senhora aqui? Maria Vitória observou os demais hóspedes, mulheres com vestidos de grife,
homens em ternos impecáveis, relógios caros e bolsas de marca. Mas também notou em seus rostos uma curiosidade mórbida pela cena. Além disso, continuou Patrícia, erguendo a voz o suficiente para que todos ouvissem, temos lista de espera de 6 meses. Não creio que alguém da sua classe tenha feito uma reserva legítima. Manuela chorou mais forte, agarrando-se ao vestido da mãe. Maria Vitória a segurou contra o peito, tentando manter a calma. Escute, disse ela baixando a voz, mas com firmeza, minha filha está doente. Amanhã cedo tem uma consulta no Hospital San Juan de Dios. Só preciso de um quarto por 2 noites. Posso pagar imediatamente em dinheiro. Tirou da bolsa um maço de notas que havia preparado para a viagem. Colocou-a sobre o balcão e, embora Patrícia tenha se surpreendido por um instante ao ver a quantia, logo recuperou sua expressão de desdém. O dinheiro não é tudo, senhora. Como já disse, temos padrões. E, francamente, inclinou-se para frente e baixou a voz, a senhora não se encaixa no ambiente deste lugar. Nesse instante, um homem mais velho, com sotaque estrangeiro e vestido com elegância, aproximou-se do balcão. Patrícia mudou imediatamente para um sorriso radiante. Senhor Williams, em que posso servi-lo esta tarde? Maria Vitória se sentiu invisível, como se fosse um objeto esquecido no saguão. Quando o senhor se retirou após alguns minutos de conversa, Patrícia voltou-se para Maria Vitória com expressão irritada. Escute bem, senhora Henao. Não vou continuar perdendo tempo. Aqui temos hóspedes importantes e a senhora só está criando uma situação incômoda. Recomendo que procure hospedagem em outro lugar mais condizente com seu nível econômico. Talvez na Candelária encontre algo apropriado. A alusão à Candelária, conhecida por seu caráter popular e menos refinado, foi o golpe final. Maria Vitória experimentou uma mistura de humilhação e raiva, mas também sentiu que dentro de si se acendia uma determinação fria. Entendo perfeitamente, disse com uma calma perigosa. Então, para confirmar, está me negando o serviço porque não considera que eu tenha um nível social adequado para este hotel? Exato, respondeu Patrícia com ar triunfante. Fico feliz que tenha compreendido. Agora, se me permite, tenho trabalho a atender. Maria Vitória guardou lentamente as notas em sua bolsa, ajeitou a filha e pegou sua bagagem. Antes de se afastar do balcão, virou-se novamente para Patrícia. Senhora Ramírez, disse, lendo a placa dourada, poderia me lembrar seu nome completo? Para a referência futura. Patrícia sorriu com desdém. Patrícia Esperanza Ramírez de Molina. E não mudarei de opinião mesmo que reclame. Trabalho há 20 anos em hotéis de luxo e sei reconhecer quem pertence e quem não pertence a este ambiente. Maria Vitória assentiu devagar, como se gravasse cada palavra em sua memória. Patrícia Esperanza Ramírez de Molina repetiu com frieza, obrigada pela hospitalidade. Em seguida, dirigiu-se à saída, consciente de que os olhares dos presentes a acompanhavam. Alguns hóspedes cochichavam entre si, e ela conseguiu distinguir fragmentos de frases sobre esse tipo de gente e como ousam. Do lado de fora, o vento bogotano soprava com mais força e as primeiras gotas de chuva começavam a cair. Maria Vitória se protegeu sob a marquise do hotel, embalando suavemente Manuela para tranquilizá-la enquanto pensava no próximo passo. Abriu a bolsa e tirou um pequeno caderno, anotando com letra cuidadosa, Patrícia Esperanza Ramírez de Molina, chefe de recepção. Hotel Tequendama, 23 de outubro de 1985. Abaixo escreveu, os pobres não entram aqui. Fechou o caderno e o guardou novamente. Depois procurou até encontrar um cartão telefônico especial que Pablo lhe havia dado apenas para emergências. Esse número a colocava em contato direto com um dos homens de confiança em Bogotá. Enquanto esperava um táxi, não se permitiu derramar uma única lágrima. De Pablo havia aprendido que a humilhação podia se transformar na centelha de algo muito maior. E Patrícia Ramírez acabava de lhe dar fogo suficiente para acender um incêndio que jamais esqueceria. O táxi apareceu após 10 minutos que pareceram intermináveis. Maria Vitória indicou o endereço de um hotel mais simples na Zona Rosa, onde finalmente conseguiu hospedagem sem perguntas incômodas nem julgamentos ofensivos. Naquela noite, quando Manuela adormeceu, Maria Vitória fez 3 ligações. A primeira, para Pablo, relatando tudo o que havia acontecido. A segunda, para Gustavo Gaviria, pedindo dados específicos sobre o Tequendama e seus donos. A terceira, para o número de emergência, ativando um movimento que Patrícia jamais poderia imaginar. Enquanto a chuva batia nos vidros de seu quarto simples, Maria Vitória sorriu pela primeira vez em todo o dia. O amanhecer traria consigo um novo capítulo,
e em breve Bogotá aprenderia uma dura lição sobre respeito e suas consequências. A madrugada de 24 de outubro de 1985 chegou com uma espessa neblina que cobria a cidade como um véu cinzento. Em um quarto do Hotel San Francisco, na Zona Rosa, Maria Vitória havia dormido apenas 3 horas. Manuela, finalmente, descansava tranquilamente graças ao remédio. O silêncio do amanhecer permitiu à mãe refletir sobre o ocorrido. Levantou-se com cuidado para não acordar a menina e caminhou até a janela. Lá fora, Bogotá já fervilhava de atividade. Vendedores preparando seus carrinhos, executivos apressados rumo aos escritórios, ônibus e táxis compondo a sinfonia habitual da capital. Às 6h30, o telefone do quarto tocou. Maria Vitória atendeu de imediato, esperando a voz de Pablo confirmando que havia recebido sua mensagem. Alô? Bom dia, senhora Maria Vitória. Fala Carlos Aguilar. A voz era grave, respeitosa e com o inconfundível sotaque paisa dos homens mais próximos de Pablo. Dom Pablo me pediu que a ligasse cedo. Como está a menina? Melhor, obrigada, Carlos. Hoje temos consulta às 10 da manhã. Perfeito. Dom Pablo quer que a senhora saiba que já estão sendo tomadas as medidas necessárias pelo ocorrido no hotel. E também que não se preocupe com mais nada. Está tudo sob controle. Maria Vitória sentiu alívio, mas também um nó de inquietação. Conhecia Pablo o suficiente para entender que tomar medidas nunca era algo pequeno. De que tipo de medidas estamos falando, Carlos? De nada que deva preocupá-la, senhora. Digamos que alguns aprenderão o que significa respeito. Dom Pablo também pediu que eu lhe dissesse que, após a consulta médica, a senhora e a menina serão levadas a um lugar muito mais apropriado. Está tudo preparado. Ela desligou o telefone e começou a se arrumar para o que seria o dia mais importante, a consulta de Manuela. Escolheu um traje discreto, sem ostentação, e preparou o necessário para ir ao hospital. O San Juan de Dios, com sua arquitetura de tijolos e décadas de história, erguia-se imponente. Ali ninguém a olhou com desprezo. Enfermeiras amáveis e médicos atenciosos a receberam e, após 3 horas de exames exaustivos, finalmente houve um diagnóstico claro, uma infecção respiratória complicada, mas com tratamento. Com os cuidados adequados, sua filha estará completamente recuperada em 2 semanas, garantiu o Dr. Fernandes, um homem de cabelos grisalhos e trato paternal. É fundamental seguir o tratamento à risca e manter repouso. Ao sair do hospital por volta do meio-dia, Carlos Aguilar já as esperava em um Mercedes-Benz preto. O homem, de cerca de 35 anos, vestia-se impecavelmente e mantinha a postura firme de um guarda-costas profissional. Senhora Maria Vitória, espero que tenham sido boas notícias. Sim, graças a Deus, Manuela vai ficar bem. Fico feliz em ouvir isso. Agora, se me permite, Dom Pablo preparou algo especial para vocês. O carro seguiu em direção ao norte, atravessando bairros cada vez mais exclusivos, até parar diante de um edifício residencial de luxo, com portaria permanente e jardins cuidadosamente mantidos. Este é o apartamento privado que Dom Pablo mantém em Bogotá, explicou Carlos enquanto ajudava com a bagagem. Aqui vocês têm tudo o que precisam, cozinha equipada, 2 quartos e vista para os morros. Podem ficar o tempo que quiserem. O lugar era impressionante, decoração refinada, móveis de couro italiano, obras de arte originais e um terraço com uma vista espetacular da cidade. Superava de longe qualquer quarto do Tequendama. Enquanto ajeitava Manuela para a cesta, Carlos lhe entregou um envelope. Dentro havia uma nota escrita de próprio punho por Pablo. Meu amor, lamento profundamente a humilhação que você sofreu. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tratá-la assim. Essa mulher aprenderá uma lição de respeito que jamais esquecerá. Aproveite sua estadia em Bogotá. Está tudo sob controle. Te amo. P. Junto com a nota havia um maço de dinheiro e um cartão de crédito platino. Também há instruções, acrescentou Carlos. Para qualquer coisa que precisar, qualquer coisa mesmo, deve me ligar imediatamente. Além disso, esta tarde receberá visitas especiais. Às 3 em ponto, as visitas chegaram. 3 mulheres elegantemente vestidas, representantes das boutiques mais exclusivas da cidade. Trouxeram malas repletas de vestidos de grife, sapatos italianos, bolsas de luxo e joias finas. Senhora Henao, disse a mais velha, uma mulher distinta chamada Isabela, o senhor Escobar nos pediu que ajudássemos a renovar completamente seu guarda-roupa. Tudo, cortesia dele. Durante 3 horas, Maria Vitória experimentou dezenas de trajes. Isabela e suas assistentes a orientaram em cores, cortes e combinações, moldando-a pouco a pouco na imagem de uma dama da alta sociedade bogotana.
Ela tem um gosto inato muito refinado, comentou Isabela enquanto ajustava um vestido Chanel azul escuro sobre sua silhueta. Só precisava das peças certas para revelá-lo. Quando a sessão terminou, Maria Vitória se olhou no espelho e quase não se reconheceu. O traje de alta costura, os sapatos italianos de couro, a bolsa francesa e as joias discretas, porém elegantes, a tinham transformado completamente. Agora sim, parece o que sempre foi, disse Isabela com um sorriso cúmplice, uma verdadeira dama de classe. Naquela tarde, enquanto Manuela dormia tranquilamente e Maria Vitória saboreava uma xícara de café na varanda, Carlos voltou com novidades. Senhora, Dom Pablo quer que saiba que amanhã haverá uma pequena demonstração. Nada violento, fique tranquila. Apenas uma lição que servirá de ensinamento. Que tipo de lição? Perguntou ela. Carlos respondeu com um sorriso misterioso. Digamos que certa pessoa vai aprender o que significa julgar pelas aparências, e a senhora terá um papel muito especial nesse ensinamento. À noite, depois de colocar a filha para dormir, Maria Vitória recebeu uma ligação direta de Pablo. Meu amor, como está nossa princesa? Bem melhor, Pablo. O médico garante que ela vai se recuperar totalmente. Isso me alegra imensamente. E você, como está se sentindo? Ela pensou antes de responder. Sentia-se ferida pela humilhação do dia anterior, mas ao mesmo tempo estranhamente fortalecida. É difícil explicar. Eu entendo perfeitamente. Amanhã você vai se sentir ainda melhor. Confia em mim. Sempre. Então se prepare para o dia mais gratificante da sua vida. Carlos vai explicar os detalhes pela manhã. Só quero que saiba que o que aquela mulher lhe fez não ficará sem resposta. Não haverá violência, será uma lição, um ensinamento. O que você tem em mente, Pablo? Uma demonstração de poder real, meu amor. Sobre quem realmente controla este país e sobre o fato de que o dinheiro e a verdadeira classe nem sempre vêm embalados na aparência que os outros esperam. Ao desligar, Maria Vitória permaneceu acordada por horas, contemplando as luzes de Bogotá desde a varanda. Tinha certeza de que algo transcendental estava prestes a acontecer, algo que transformaria para sempre a maneira como se via a si mesma e ao mundo. Em outro ponto da cidade, Patrícia Ramírez descansava sem imaginar que seu comentário desdenhoso havia desencadeado uma cadeia de acontecimentos que mudariam sua vida de formas que jamais teria sonhado. O telefone tocou uma última vez naquela noite. Era Carlos. Senhora Maria Vitória, desculpe a hora, só queria confirmar que amanhã, às 11, a senhora e a menina retornarão ao Hotel Tequendama. Mas desta vez será completamente diferente. Diferente como? Perguntou intrigada. Diferente como quando uma rainha volta para reclamar seu trono, respondeu ele. Maria Vitória sorriu na penumbra. Pela primeira vez desde sua chegada a Bogotá, sentiu-se genuinamente poderosa. Amanhã, Patrícia Ramírez compreenderia o que realmente significava a palavra classe. A manhã de 25 de outubro amanheceu clara em Bogotá, com um sol radiante que contrastava fortemente com a neblina do dia anterior. No apartamento da Zona Rosa, Maria Vitória Henao se preparava com minúcia para o que Carlos havia descrito como o dia mais satisfatório de sua vida. Tinha se levantado às 6 e dedicou 2 horas inteiras a arrumar-se. O vestido Chanel azul marinho ajustava-se como se tivesse sido feito sob medida, realçando sua figura sem cair na ostentação. Os sapatos Ferragamo acrescentavam distinção a cada passo e a bolsa Hermes completava um conjunto que valia mais do que muitas famílias colombianas ganhavam em um ano inteiro. Mas não se tratava apenas da roupa. Nessas últimas 48 horas, Maria Vitória havia compreendido algo fundamental. A verdadeira segurança não vinha do dinheiro nem das peças de luxo, mas de conhecer sua identidade e o poder que a respaldava. Manuela, muito melhor graças ao tratamento, vestia um delicado traje rosa claro de grife infantil, que a fazia parecer uma pequena princesa. Suas bochechas recuperavam o rubor e seus olhinhos brilhavam com a vitalidade própria de seus 2 anos. Às 10h30 da manhã, Carlos Aguilar chegou ao apartamento acompanhado de 2 homens, Luiz Fernando, um advogado de porte impecável, e Rodrigo, que se apresentou apenas como consultor empresarial, embora sua simples presença impusesse respeito imediato. Bom dia, senhora Maria Vitória, saudou Carlos com uma reverência quase solene. Está pronta para o grande dia? Mais que pronta, respondeu ela, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Luiz Fernando abriu uma pasta de couro e retirou vários documentos. Senhora Henao, antes de continuar preciso explicar o que vai acontecer. Dom Pablo adquiriu ontem à noite uma participação majoritária na rede hoteleira a qual pertence o Tequendama.
A compra foi feita por meio de um conjunto de empresas intermediárias completamente legais. O coração de Maria Vitória acelerou. Então Pablo agora é o principal dono do hotel. Exatamente, confirmou o advogado com um sorriso. Mas isso é apenas o começo. Rodrigo tomou a palavra enquanto consultava uma pasta repleta de documentos. Sobre Patrícia Esperanza Ramírez de Molina, 43 anos, casada com um contador de classe média, mãe de 2 adolescentes. Trabalha no hotel há 8 anos e nos últimos 3, ocupa o cargo de chefe de recepção. Ganha 180 mil pesos por mês. Tem uma hipoteca em Chapinero e alguns problemas financeiros menores. Que tipo de problemas? Perguntou Maria Vitória. Principalmente dívidas de cartão de crédito. Nada grave, mas o suficiente para que valorize muito seu emprego. O interessante, acrescentou Carlos, é que não é a primeira vez que ela se comporta de forma altiva com clientes que considera inferiores. Conversamos com vários funcionários. Ao que parece, ela tem fama de ser dura com pessoas vindas do interior ou que não se vestem com a elegância que ela julga adequada. Luiz Fernando fechou sua pasta de couro e olhou diretamente para ela. Senhora, a operação de hoje terá 3 fases. Primeira, a senhora voltará ao hotel exatamente como fez há 2 dias, mas agora mostrando a aparência correspondente à sua verdadeira posição. Segunda, vamos observar como reage a senhora Ramírez. E terceira, bem, essa será a lição mais importante da vida dela. A menos que, claro, hoje decida se comportar com profissionalismo. Rodrigo sorriu com um ar enigmático. Hoje de manhã enviamos uma colaboradora vestida de maneira semelhante à que a senhora usava da última vez. A senhora Ramírez a tratou da mesma forma. Não foi algo pessoal contra a senhora, é um padrão de conduta. Às 11 em ponto, a comitiva partiu rumo ao Hotel Tequendama. Maria Vitória viajava no Mercedes ao lado de Carlos e Manuela, enquanto Luiz Fernando e Rodrigo seguiam em um BMW preto. Atrás, discretamente, uma caravana de veículos mantinha a distância. É necessário todo esse aparato? Perguntou ela, olhando pelo retrovisor. Dom Pablo nunca deixa nada ao acaso quando se trata de proteger sua família, respondeu Carlos. Além disso, vários daqueles homens têm papéis específicos na operação de hoje. Ao chegar ao hotel, Maria Vitória sentiu uma mistura de nervosismo e expectativas sem precedentes. O edifício parecia idêntico ao de 2 dias antes, mas agora ela o contemplava com outros olhos. Já não era apenas um hotel exclusivo, era uma propriedade que, de certo modo, pertencia à sua família. Carlos desceu primeiro e abriu a porta da Mercedes com a solenidade reservada à realeza. Alguns transeuntes pararam, surpresos com a elegância do carro e a seriedade dos seguranças. Lembre-se, murmurou Carlos enquanto lhe oferecia a mão, a senhora não é a mesma mulher que esteve aqui há 2 dias. A senhora é Maria Vitória Henao de Escobar, e este hotel lhe pertence. As portas de vidro se abriram e ela entrou no saguão como se estivesse adentrando sua própria casa. Desta vez, os olhares que recebeu não foram de desprezo, mas de admiração e respeito. Sua presença impunha a distinção de sua roupa, a confiança em sua postura e a discreta, porém visível, escolta que a acompanhava. Patrícia Ramírez estava no mesmo posto de 2 dias atrás, atrás do balcão da recepção. Ao ver Maria Vitória se aproximar, sua primeira reação foi de desconcerto profissional. Havia algo naquela mulher que lhe parecia vagamente familiar, embora não conseguisse precisar o que. Bom dia, cumprimentou Maria Vitória com um sorriso tranquilo, deixando sua bolsa Hermes sobre o mármore do balcão. Gostaria de reservar um quarto. Patrícia a examinou de cima a baixo, memorizando cada detalhe rapidamente. O vestido, evidentemente caro, os sapatos, que reconheceu como Ferragamo por tê-los visto em revistas, e a bolsa, cujo valor facilmente superava 6 meses de seu salário. Claro, senhora, será um prazer atendê-la. Sua voz havia adotado um tom muito diferente, carregado da deferência que costumava reservar aos clientes de elite. Para qual data deseja a suíte? Para esta mesma noite, a presidencial, por favor. Permita-me verificar a disponibilidade, respondeu Patrícia, digitando com agilidade no sistema. Sua atitude contrastava totalmente com a de 2 dias antes. Agora sorria, era atenciosa e demonstrava profissionalismo. Enquanto a recepcionista buscava no computador, Maria Vitória a observava atentamente. Não havia sinal da prepotência nem da arrogância com que havia sido tratada antes. Era impressionante ver como a percepção de alguém podia mudar apenas pela aparência externa. Temos disponível a suíte presidencial Gold, informou Patrícia com entusiasmo.
Conta com vista panorâmica da cidade, sala independente, jacuzzi privativo e serviço exclusivo de mordomo. O valor é de 150 mil pesos por noite. Perfeito, respondeu Maria Vitória, tirando uma carteira de grife. Poderia me dar seu nome para o registro? Perguntou Patrícia. Com muito prazer. Sou Patrícia Ramírez, chefe de recepção. Pessoalmente, me certificarei de que tudo seja impecável durante sua estadia. Nesse instante, Luiz Fernando se aproximou do balcão, fingindo ser apenas mais um cliente. Com licença, senhorita Ramírez, disse em voz firme. Sou Luiz Fernando Castilho, representante legal da nova direção do hotel. Preciso que me acompanhe, há certos assuntos a tratar. O rosto de Patrícia perdeu a cor. Nova direção? Não entendo. É simples, explicou Luiz Fernando. Desde ontem à noite, a propriedade mudou de mãos. Há novas normas a cumprir e, infelizmente, seu comportamento recente foi motivo de reclamação. O desconcerto de Patrícia era evidente. Seus olhos iam de Luiz Fernando a Maria Vitória, tentando descobrir o vínculo entre eles. Em particular, continuou Luiz Fernando, revisando alguns documentos, houve um caso há 2 dias em que a senhora se negou a atender uma cliente. Recorda-se desse episódio? Patrícia engoliu em seco, percebendo que algo grave se aproximava. Houve uma senhora que chegou sem reserva. Não tínhamos disponibilidade e... Não foi só isso, certo? Interrompeu Maria Vitória, com voz suave mas carregada de firmeza. A senhora me disse textualmente que os pobres não tinham lugar neste hotel. A revelação caiu sobre Patrícia como um raio. Seus olhos se arregalaram, a cor desapareceu de seu rosto e suas mãos começaram a tremer. A senhora é... Sou Maria Vitória Henao de Escobar, afirmou com serenidade. E, além disso, agora sou a nova proprietária deste hotel. O silêncio tomou conta do lobby. Alguns funcionários, que observavam discretamente de longe, se aproximaram com cautela ao pressentirem que algo importante estava acontecendo. Patrícia teve que se apoiar no balcão para não desabar. Percebia, de repente, a magnitude de seu erro. Não havia desprezado qualquer cliente, mas sim a esposa do homem mais poderoso e temido da Colômbia. Senhora Escobar, eu não sabia. Se tivesse reconhecido quem era. Esse é exatamente o ponto, interrompeu Maria Vitória, sua voz ainda tranquila, mas com um fio de aço. A senhora me teria tratado diferente se soubesse minha identidade. Mas o respeito não deveria depender disso, não acha? Luiz Fernando retomou a palavra. Senhora Ramírez, a senhora está demitida de forma imediata. Seus pertences serão enviados ao seu domicílio. Tem 5 minutos para se retirar. Patrícia desabou em prantos. Por favor, senhora Escobar, tenho 2 filhos, uma hipoteca. Preciso deste emprego. Foi um terrível erro. Maria Vitória observou em silêncio, sentindo a magnitude do poder que tinha naquele instante. Poderia arruinar por completo a vida daquela mulher com uma única decisão. Essa sensação era tão fascinante quanto perturbadora. No entanto, ao olhar para Manuela, que dormia placidamente em seus braços, recordou o verdadeiro ensinamento que queria transmitir. Senhora Ramírez, disse finalmente, conservará seu emprego. O alívio se desenhou no rosto de Patrícia, mas Maria Vitória não terminou aí. Será realocada para a área de limpeza. Durante os próximos 6 meses trabalhará arrumando quartos. Assim poderá conviver com hóspedes de todo tipo e aprender que a dignidade não se mede pelas roupas ou pelo dinheiro que alguém exibe. Patrícia assentiu entre soluços. Sim, senhora, como a senhora disser. Além disso, prosseguiu Maria Vitória, a cada mês elaborará um relatório sobre o que tiver compreendido a respeito do respeito e da atenção ao cliente. Se ao final demonstrar uma mudança real, poderá voltar à recepção. Ela se inclinou e, em voz baixa, acrescentou. Mas se algum dia eu voltar a saber que a senhora tratou alguém com desprezo por sua aparência ou condição social, as consequências serão muito mais graves que perder o emprego. Entendeu? Sim, senhora, perfeitamente. Maria Vitória se endireitou e caminhou em direção aos elevadores, seguida por Carlos e o resto de sua comitiva. Pouco antes de entrar, girou-se em direção ao lobby. E lembre-se, senhora Ramírez, disse com uma voz que ressoou por todo o saguão, cada pessoa que cruzar a porta deste hotel, não importa como se vista ou de onde venha, pode ser alguém com mais poder do que imagina. As portas do elevador se fecharam e, enfim, Maria Vitória sorriu. Já na suíte presidencial, enquanto Manuela brincava sobre o tapete persa e Carlos cuidava da segurança desde a sala, Maria Vitória permaneceu contemplando a cidade pela janela panorâmica. Não precisará de violência nem de ameaças explícitas.
bastou mostrar que o verdadeiro poder se revela de formas inesperadas e que o respeito deve ser incondicional. Naquela noite, quando Pablo ligou para perguntar como tinha corrido tudo, Maria Vitória pôde responder com sinceridade que havia sido o dia mais satisfatório de sua vida. E não por vingança, mas pela lição transmitida. Você sente essa satisfação ao ver a justiça prevalecer? Se essa história de transformação e poder toca você tanto quanto a nós, convidamos a se inscrever em nosso canal. Cada inscrição é um gesto de apoio que nos permite continuar pesquisando e compartilhando esses relatos únicos da história da Colômbia. Junte-se à nossa comunidade, onde revivemos os episódios que marcaram uma época. Seu apoio é essencial para nós. E agora, que novas repercussões trará essa demonstração de poder no futuro da família Escobar? 3 meses depois do episódio no Hotel Tequendama, a vida de todos os envolvidos havia tomado rumos que ninguém poderia imaginar. Bogotá amanhecia com sua habitual brisa gelada de início de ano. Nas montanhas de Antioquia, Pablo Escobar revisava em sua escrivaninha os relatórios que chegavam pontualmente da capital. Enquanto isso, Maria Vitória havia retornado a Medellín transformada em uma mulher diferente, não apenas pelas roupas de grife que agora enchiam seu guarda-roupa, mas por algo muito mais profundo. Ela havia compreendido o verdadeiro poder que implicava ser a esposa do homem mais influente do país. Já não era apenas a companheira de Pablo, havia se convertido em uma força com identidade própria. Na Hacienda Nápoles, enquanto Manuela corria livre pelos jardins já recuperada de sua enfermidade, Maria Vitória examinava os relatórios mensais do Hotel Tequendama. Luiz Fernando Castilho havia assumido a direção geral e, sob sua gestão, o hotel não apenas manteve seu prestígio, como também implantou novas normas de atendimento ao cliente que estavam servindo de modelo para outros estabelecimentos de luxo na Colômbia. Olhe isto, Pablo, disse Maria Vitória, mostrando-lhe uma carta que havia chegado naquela manhã. Escobar levantou os olhos dos papéis que revisava e pegou o envelope com interesse. Durante aqueles 3 meses havia recebido atualizações frequentes sobre a mudança de atitude da ex-chefe de recepção, mas era a primeira vez que recebia uma comunicação direta dela. Querida senhora Escobar, leu Pablo em voz alta, já se passaram 3 meses desde aquele dia que transformou completamente minha vida. Quero informá-la que concluí meu primeiro trimestre na área de limpeza e devo admitir que foi a experiência mais enriquecedora de toda a minha trajetória profissional. Maria Vitória acomodou-se na poltrona de couro, atenta a cada palavra, enquanto Pablo prosseguia com a leitura. Nesse período tive contato com hóspedes de todas as classes sociais e econômicas. Limpei quartos de empresários ricos que tratavam a equipe com desprezo e também recebi famílias humildes que, após anos de economia, conseguiram pagar por uma noite especial e nos trataram com mais gratidão do que muitos de nossos clientes distintos. Bogotá amanhecia com sua habitual brisa gelada de começo de ano. Nas montanhas de Antioquia, Pablo Escobar revisava de sua escrivaninha os relatórios que chegavam pontualmente da capital. Enquanto isso, Maria Vitória havia retornado a Medellín transformada em uma mulher diferente, não apenas pelas roupas de grife que agora lotavam seu guarda-roupa, mas por algo muito mais profundo. Ela havia compreendido o verdadeiro poder que implicava ser a esposa do homem mais influente do país. Já não era somente a companheira de Pablo, havia se convertido em uma força com identidade própria. Na Fazenda Nápoles, enquanto Manuela corria livre pelos jardins já recuperada de sua enfermidade, Maria Vitória analisava os relatórios mensais do Hotel Tequendama. Luiz Fernando Castilho havia assumido a direção geral e, sob sua gestão, o hotel não apenas preservara seu prestígio, como também implementara novas normas de atendimento ao cliente que estavam servindo de referência para outros estabelecimentos de luxo na Colômbia. Olhe isto, Pablo, disse Maria Vitória, mostrando-lhe uma carta que havia chegado naquela manhã. Escobar levantou os olhos dos papéis que revisava e pegou o envelope com interesse. Durante aqueles 3 meses havia recebido atualizações frequentes sobre a mudança de atitude da ex-chefe de recepção, mas era a primeira vez que recebia uma comunicação direta dela. Querida senhora Escobar, leu Pablo em voz alta, já se passaram 3 meses desde aquele dia que transformou completamente a minha vida. Quero informar-lhe que concluí meu primeiro trimestre na área de limpeza e devo admitir que foi a experiência mais enriquecedora de toda a minha trajetória profissional. Maria Vitória ajeitou-se na poltrona de couro, atenta a cada palavra, enquanto Pablo prosseguia com a leitura. Neste tempo tive contato com hóspedes de todas as classes sociais e econômicas. Limpei quartos de empresários ricos que tratavam a equipe com desprezo e também recebi famílias humildes que, após anos de economia, puderam se permitir uma noite especial e nos trataram com mais gratidão do que muitos de nossos clientes distintos. Escobar fez uma pausa, surpreso com a franqueza das palavras. Aprendi que a verdadeira elegância não está na roupa nem no dinheiro de uma conta bancária. A autêntica grandeza se reflete em como tratamos os outros,
especialmente aqueles que consideramos abaixo de nós. Minha atitude em relação à senhora foi inaceitável, não por quem a senhora é, mas porque, como ser humano, merecia o respeito mais básico. Um leve sorriso surgiu no rosto de Maria Vitória. Durante aqueles meses, ela havia acompanhado de perto a evolução de Patrícia graças aos relatórios detalhados que Luiz Fernando lhe enviava com disciplina todas as semanas. A mudança havia sido lenta, mas genuína. Além disso, continuou Pablo lendo, criei um programa de capacitação para todo o pessoal do hotel em torno do serviço igualitário. Também participo como voluntária todo fim de semana em um refeitório comunitário em Ciudad Bolívar, ajudando a servir alimentos a famílias necessitadas. Em Ciudad Bolívar? Perguntou Maria Vitória, surpresa. Ela sabia que era um dos bairros mais pobres da capital, com condições de vida duríssimas. Assim é. E permita-me dizer algo, senhora Escobar. Não tenho direito de exigir seu perdão. Meu erro foi grave, independentemente das consequências. Mas sua decisão de me dar uma segunda chance, em vez de arruinar-me por completo, me ensinou mais sobre o que significa o poder do que qualquer outra experiência anterior. A senhora me mostrou que a verdadeira força está em saber quando exercê-la e quando mostrar compaixão. Pablo dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu a Maria Vitória. Sabe o que é mais interessante em tudo isso? Disse ele, recostando-se na cadeira. Que talvez você tenha conseguido algo que eu jamais pude, com toda a minha influência e meus recursos. O quê? Mudar uma pessoa de verdade, não pelo medo, mas pela consciência. Maria Vitória refletiu sobre essas palavras enquanto observava Manuela brincar no jardim. Tivera tempo de sobra para pensar no que havia acontecido no hotel e em tudo que isso havia desencadeado. No início sentiu a satisfação da vingança, mas pouco a pouco essa emoção evoluiu para algo mais profundo, a certeza de que o poder autêntico não estava em destruir, mas na capacidade de transformar. Naquela mesma tarde receberam uma visita inesperada. Carlos Aguilar chegou com novidades vindas de Bogotá. Dom Pablo, Senhora Maria Vitória, trago informações relevantes sobre o Hotel Tequendama e as mudanças recentes. Eles se reuniram no terraço principal da fazenda, enquanto Carlos abria uma pasta com documentos e fotografias. O hotel não apenas manteve sua clientela exclusiva, como também aumentou consideravelmente sua taxa de ocupação. Ao que parece, a história do ocorrido com a senhora Ramírez se espalhou por certos círculos e agora o local tem fama de tratar todos os hóspedes com respeito genuíno, independentemente da aparência. Mostrou então várias fotografias tiradas nas últimas semanas. Observem isto: famílias de classe média celebrando ocasiões especiais, empresários internacionais, diplomatas, até algumas figuras do entretenimento. Todos compartilhando o mesmo espaço e recebendo o mesmo nível de serviço. Maria Vitória examinou as imagens com atenção. Ali se percebia algo que ela nunca tinha notado em hotéis de luxo, uma verdadeira diversidade de clientes que pareciam confortáveis e bem atendidos. E Patrícia? Perguntou. Ah, essa é a parte mais interessante, respondeu Carlos. Não apenas tem cumprido exemplarmente seu trabalho na limpeza, como também se transformou em uma espécie de guia para os novos funcionários. Ela ensina a importância do respeito sem distinções. Luiz Fernando, inclusive, está avaliando promovê-la a supervisora de qualidade do atendimento. Pablo se recostou, satisfeito com o que ouvia. Sabe o que mais me agrada em tudo isso? Comentou com Maria Vitória. Que você conseguiu algo que muito poucos na minha posição já alcançaram, exercer o poder de um modo que realmente melhora as coisas para todos. Naquela noite, quando Manuela já dormia, Pablo e Maria Vitória tiveram uma conversa que ambos lembrariam por muitos anos. Tenho pensado muito no que aconteceu em Bogotá, disse ela, enquanto caminhavam pelos jardins iluminados pela lua. E a que conclusão você chegou? Que o verdadeiro poder não consiste em quanto medo você pode impor, mas em quanto respeito você pode gerar. E não me refiro ao respeito que nasce do medo, mas ao que surge de fazer o que é certo. Pablo parou e a observou com uma expressão nova para ela, mistura de admiração e espanto. Continue. Aquele dia, diante de Patrícia, senti a tentação de arruiná-la por completo. Teria sido fácil, até gratificante no momento, mas percebi que isso não mudaria nada em essência. Ela teria aprendido a temer, não a respeitar. E em vez de punir, você escolheu ensinar. Decidi dar o exemplo do tipo de pessoa que quero que Manuela veja no futuro. Alguém com poder, mas capaz de usá-lo com responsabilidade. Caminharam em silêncio por alguns minutos, cada um imerso em seus pensamentos. Finalmente, Pablo falou. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? O quê?
Que uma recepcionista arrogante de Bogotá acabou nos ensinando uma lição de liderança que nenhum tratado de negócios nem estratégia militar poderia oferecer. 6 meses depois do incidente inicial, Maria Vitória recebeu uma última carta de Patrícia Ramírez. Desta vez não se tratava de desculpas, mas de um convite. Querida senhora Escobar, começava a missiva. No próximo mês se completa 1 ano desde aquele dia que transformou por completo a minha maneira de ver a vida. Luiz Fernando me ofereceu retornar à recepção, desta vez como chefe de serviço ao cliente, um cargo recém-criado para supervisionar a qualidade do atendimento que oferecemos a todos os nossos hóspedes. Gostaria muito que a senhora e sua família nos acompanhassem como convidados de honra para comemorar este aniversário, não como uma demonstração de poder, mas como uma celebração das segundas oportunidades e do crescimento pessoal. O hotel que a senhora ajudou a transformar deseja reconhecer não apenas sua generosidade, mas também o ensinamento que nos deixou sobre o que realmente significa o respeito. Maria Vitória nunca respondeu a esse convite. Não porque não valorizasse o gesto, mas porque compreendia que certas lições têm mais força quando falam por si mesmas. Anos mais tarde, quando Manuela tivesse idade suficiente para compreender, ela contaria essa história. Explicaria como um dia foi julgada por sua aparência e, em vez de buscar vingança, decidiu responder com dignidade e ensinamento. O verdadeiro poder, minha filha, diria, não está no que você é capaz de destruir, mas no que você consegue construir. E, às vezes, a maior valentia consiste em escolher a compaixão quando você tem em mãos a possibilidade da vingança. O Hotel Tequendama manteve durante anos aquelas novas políticas, chegando a se tornar referência de atendimento justo e equitativo em toda a Colômbia. Patrícia Ramírez, por sua vez, transformou-se em uma das gerentes de serviço ao cliente mais respeitadas do país e frequentemente ministrava palestras sobre a importância do respeito na indústria hoteleira. Enquanto isso, nas montanhas de Antioquia, Maria Vitória Henao de Escobar continuou sendo reconhecida, não apenas como a esposa do homem mais temido da Colômbia, mas também como a mulher que demonstrou que a verdadeira autoridade está em discernir quando exercê-la e quando optar pela misericórdia. A anedota do comentário depreciativo passou a ser conhecida em certos círculos de Bogotá, não como um relato de vingança, mas como um exemplo de liderança transformadora. Porque, às vezes, os ensinamentos mais valiosos sobre o poder emergem dos momentos menos previstos, e as decisões aparentemente pequenas podem ter consequências que duram toda uma vida. No fim, Patrícia Ramírez tinha acertado em uma coisa: os pobres não pertenciam àquele hotel. Mas se equivocou no mais essencial. Na realidade, a verdadeira pobreza não estava naqueles que careciam de dinheiro, mas em sua própria falta de humanidade naquele dia. Essa história nos deixa uma pergunta em aberto. O que você teria feito no lugar de Maria Vitória? Teria optado pela vingança ou pelo ensinamento? E, mais importante ainda, você acredita que Pablo Escobar chegou a compreender o verdadeiro sentido do poder, ou simplesmente se limitou a admirar a estratégia de sua esposa? Permita-me uma confissão. Investigar essas histórias mudou por completo minha visão sobre poder e justiça. Cada documento encontrado, cada testemunho revelado, me obriga a repensar o que eu acreditava entender sobre esses personagens históricos. Se este relato fez você refletir tanto quanto a mim, preciso lhe pedir algo fundamental: inscreva-se agora mesmo neste canal. Não é apenas um clique, é a sua maneira de apoiar para que continuemos trazendo à luz os segredos ocultos da história colombiana. Quer descobrir que outras lições de poder a família Escobar aprendeu? Tem interesse em saber como decisões aparentemente insignificantes influenciaram o destino de todo um país? Cada novo inscrito nos dá energia para seguir investigando, para encontrar aquelas verdades que quase ninguém se atreve a contar. E, se você realmente quer fazer parte desta comunidade de buscadores da verdade, ative também o sininho das notificações, porque o que vem depois desta história, acredite, transformará por completo o que você pensava sobre o poder na Colômbia. A pergunta final é: você está pronto para enfrentar as verdades que muitos preferem manter enterradas?